Queridos casais, com grande alegria mais uma vez estamos aqui para refletir o Evangelho para o casal. A narração do Evangelho de hoje é a continuação do episódio em que Jesus caminha ao lado dos discípulos de Emaús e, quando estão com ele em casa, o reconhecem ao partir o pão. Este trecho relata o retorno desses dois discípulos a Jerusalém, que, encontrando os apóstolos reunidos, anunciaram o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus. Em seguida, o próprio Jesus se apresenta a todos, e ainda que ele já tivesse se manifestado a alguns dos discípulos após sua ressurreição, eles ficaram assustados e cheios de medo ao verem Jesus. E mesmo quando o Senhor lhes mostrou as chagas das suas mãos e dos seus pés que foram pregados na cruz, não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Que grande contradição e falta de esperança encontramos aqui no coração dos discípulos. Tristeza que causa medo, alegria que causa surpresa. Quantos de nós, casais, também muitas vezes não nos sentimos desse jeito diante das inquietações do nosso coração e dos desafios que vivemos no nosso casamento? A promessa que fizemos diante do altar do Senhor de viver a fidelidade e o amor na alegria e na tristeza se esvazia, pois deixamos de acreditar que pelo sacramento do matrimônio somos auxiliados pela graça de Deus. Devemos recordar que com a paixão, morte e ressurreição, Jesus venceu o demônio, o pecado e a morte. Essa tríplice vitória transborda para todos nós que somos igreja. Mas então por que existem tantas feridas nos casamentos e nas famílias? Primeiramente, precisamos saber que nós, enquanto ainda estivermos neste mundo, ainda sofreremos as ações dos mesmos inimigos de Jesus, principalmente do pecado e do demônio. Depois, Jesus não prometeu a ausência de dores ou problemas aos seus discípulos. Pelo contrário, ele mostrou o caminho da salvação pelo seu próprio sofrimento. Tanto que a tradição afirma que os apóstolos, com exceção de São João, sofreram pelo Evangelho até o martírio. Ao mostrar suas chagas gloriosas, Jesus ensina que nós não devemos ter medo das feridas, pois o sofrimento é uma das formas de demonstrar amor. O Papa Francisco afirma que as chagas de Jesus são escândalo para a fé, mas são também comprovação da fé. Por isso, no corpo de Cristo ressuscitado, as chagas não desaparecem, permanecem, porque aquelas chagas são um sinal permanente do amor de Deus por nós, e são indispensáveis para crer em Deus. Não para crer que Deus existe, mas para crer que Deus é amor, misericórdia, fidelidade. São Pedro, citando Isaías, escreve aos cristãos: as suas feridas curaram-nos. Além disso, no nosso casamento e na nossa família, podemos ajudar no projeto de salvação de Jesus, conforme fala São Paulo. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Se aceitamos as dificuldades da nossa missão de ser casado e da nossa missão de ser pai ou mãe por amor a Deus, essas cruzes se tornam fecundas para a nossa salvação. Jesus nos convida hoje a olharmos e tocarmos em suas chagas gloriosas para que sejamos curados e assim nos tornemos testemunha da vida que vence a morte e o pecado e anunciemos a todos a ressurreição de Jesus na nossa família. E no dia do juízo final, quando nos encontrarmos face a face com Jesus, também poderemos mostrar as nossas feridas de amor e dizer: veja, Senhor, apesar de toda dificuldade, eu não desisti do meu casamento e da minha família. Maria, porta do céu, esconde-nos nas chagas gloriosas de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus, comunidade Sara e Tobias.